Olá, tudo bom? Ai, tentando aqui colocar publicar. Ok, vamos ver se eu consigo fixar aqui, fixar comentário. Bom dia, tudo bom, gente? Tô aqui para fazer mais uma live para vocês, super especial, com a Nanda Perim. Vamos ver se ela já entrou. Ainda não, daqui a pouquinho ela aparece. A gente vai falar sobre desfraude consciente. Eu sou a Maíra do Canto Maternar, uma página que fala de maternidade como caminho para a autoeducação, que é o que eu defendo, que eu acredito, que a maternidade no final trouxe essa porta para a gente, traz essa porta para a gente, possibilidade de autoconhecimento, de autocrescimento, e é maravilhoso viver esse processo. Estou aprendendo muito como ser humano, como mãe. E aí, querida, tudo bom? E aí, entrando agora, vamos lá. Só me ajeitar aqui, que eu tô com uma planta atrás de mim aqui me cutucando. E É, você aí, mudou de cenário. mudei, porque ele tava muito escuro, não tava dando pra. Verdade. Eu não tava Tava nem muito enxergando o mais bonito. celular. Bom, bom dia, muito obrigada pela presença. Bom dia, Bom, obrigada também você pelo nosso encontro, né? sim, muito feliz de você ter aceitado esse convite novamente. É a segunda vez que a gente vai falar sobre o desfraude consciente aqui na página, mas é a terceira vez que a gente conversa sobre esse tema, né? Então, para quem não conhece a Nanda é psicóloga e é mãe de dois meninos, do Theo e do Gael. E ela acaba que ela conhece muito desse tema de desfraude, por tema da formação que ela fez com a Laura Gutmann, né? E depois por pesquisa que você fez sobre esse tema. E a gente vai falar hoje sobre isso, que é um tema assim que para muitas mães é super cabeludo, né? E traz muitas dúvidas. Eu e ela fizemos uma enquete lá no Stories para poder pedir para as pessoas colocarem as dúvidas. Nossa, e vem uma enxurrada de coisas. É muita Veio mais de dúvida, né? muita dúvida. Só que o que eu achei interessante é que são muito parecidas também, né? Acaba Aham. que então, acho que, só para deixar claro, eu queria explicar para vocês que essas lives são uma oportunidade que a gente tem para poder esclarecer alguns temas que são relevantes, mas que é impossível contemplar todas as dúvidas que chegam, né? Humanamente É. impossível. No entanto, dá para você sentir que tem um padrão, assim, de questões que aparecem. Então, acho que se a gente contemplar essas daí, com certeza as mães vão sair bastante satisfeitas daqui. E acho que principalmente mais tranquilas, porque acho que o ponto principal que eu percebo assim de incômodo, assim, de dificuldade, é a expectativa, né, que a gente gera em relação a esse Sim. tema, que é uma falsa expectativa de que existe um tempo mínimo, tipo, que a gente tem que, a partir de um certo momento, intervir e conduzir a criança e agarrar esse desfraude com unhas e dentes e ter controle da situação e fazer funcionar e que tem alguma coisa de errado com meu filho, pelo amor de Deus, me ajuda. E pode ser muito mais leve se a gente opta por respeitar o tempo da criança e seguir a linha do desfraude consciente. E aí, Sim. assim, também vamos aproveitar para falar do livrinho da Nanda, que a Nanda tem um livro maravilhoso Isso, tenho ele aqui que eu também. Tô até com o Dedoche aqui, que a Fê voltou a colocar Dedoche lá na coleção, então eu trouxe o Dedoche para mostrar também. Mas caiu ali. eu vi que eu tinha lá já a opção de novo. Eu falei, eu não sabia. Bom, eu tenho o livro faz desde que eu fui para o Brasil no ano passado. Eu uso com a Nara bastante. Inclusive, acho legal esse dado. A Nara está com 4 anos e 2 meses, ela ainda não desfraudou. E uma das pessoas que me tranquilizou em relação a isso foi você, graças a Deus, você cruzou meu caminho, porque antes eu ficava dando, tipo, mas e aí, como é que é isso, né? Será que eu tenho que fazer alguma coisa? Será que tudo bem, ela não tá apresentando sinais? Então, acho que antes de mais nada, a gente podia falar um pouquinho o que é o desfraude consciente, né? Por que esse nome? E por que Aham. que você começa esse livro falando justamente para não tirar a fralda da criança, que é um Isso. ponto A gente tem interessante. então uma grande questão, né? Por que que quando a gente fala de desfraude, Maia, aparece 3 milhões de perguntas, né? Porque o senso comum, a nossa cultura, a cultura tradicional, ela traz um conceito que é absolutamente o oposto do que a gente tem que fazer, assim, do que é o melhor para ser feito. Então, o que que acontece? Quando a pessoa vai e ela segue lá o tradicional e ela faz tudo direitinho, né, sendo assim extremamente seguindo à risca o que o mundo diz para ela que é para ser feito, e aquilo não funciona, porque geralmente não vai funcionar, e aí essa pessoa olha e fala que ela acredita que tem alguma coisa errada no filho, né, ou na filha dela, ou na forma como ela conduziu o processo. Então ela começa
né, o pai e a mãe começam a acreditar que tem alguma coisa errada ali, seja com a criança, seja com o processo, né, a forma como foi levado. E as pessoas que já sabem dessa via, porque também é um conceito que muitos autores trazem, né? O desfraude natural, o desfraude autônomo, né? O desfraude, enfim, como a Maria Montessori traz, como a Laura Goodman traz, como, né, muitas linhas trazem, o Dr. Carlos Gonzalez fala muito sobre isso também. Então, assim, às vezes a pessoa decide que ela quer seguir essa linha, né, como nós duas fazemos, e o mundo vem e metralha ela de coisas, de julgamentos, de, poxa, será que isso está certo? Nossa, mas será que ele não está atrasado? Né? E de que você deveria tá fazendo alguma coisa diferente, e a escola vem querendo intervir, a avó e a sogra vem querendo intervir, enfim. E aí aquela sua dúvida, se você estava fazendo alguma coisa errada, já começa a virar uma culpa, essa culpa já começa a virar uma preocupação do longo prazo. E aí quando você vê, o desfraude virou um assunto gigante na família. Virou, assim, uma questão familiar mesmo, né? E aí que mora o maior dos problemas, porque o que toma a nossa atenção toma muita força. E aí esse desfraude passa a significar uma série de coisas além do desfraude, né? Passa a significar uma comunicação, passa a significar controle da criança sobre o corpo dela, né? E aí, bom, aí a coisa começa a tomar outra proporção que não o desfraude, começa a virar um outro assunto, né? E pode até ser um foco de atenção que a criança recupera por conta de ai, olha só, mamãe presta atenção, tanta atenção nisso, que se tiver alguma desconexão rolando, ela pode voltar a atenção para isso e forçar, né? Isso, exatamente. Se torna uma forma de comunicação, se torna uma forma de pedir atenção para as crianças, né, que acabam aprendendo a lutar por controle, né, acaba se tornando uma forma de se impor, de dizer o corpo é meu, eu vou fazer cocô quando eu quiser, eu vou fazer xixi quando eu quiser. E aí, sempre que você batalhar com qualquer pessoa sobre o poder do corpo dela, você vai perder. Não tem jeito, porque é uma coisa que, né, assim, se tem uma coisa que você não pode controlar, é o corpo de alguém, né? Então, o que a gente pode falar para essas mães que estão aqui? Muitas delas estão ainda, acho que, com o conceito anterior, com as referências do tradicional e estão um pouco perdidas, com certeza, porque eu tô com... Chega muita gente nova, né, também. Eu não sei exatamente quem está aqui agora e quem vai assistir essa live. Como que a gente pode explicar? O que é a ideia do desfraude consciente, né? Como que é essa proposta? E como que a gente, por exemplo, pode identificar o momento em que começa esse desfraude, já que não... Essa coisa não é o adulto que decide, é a criança que tem que mostrar o sinal. Como é que a gente identifica isso, né? Como que a gente faz? Qual é a postura do adulto mais interessante? Então, a parte mais importante que a gente precisa entender sobre o desfraude é que o desfraude, ele não depende da vontade da criança. Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa entender. O desfraude, ele acontece quando a criança desenvolve emocional, motor e cognitivamente. Então, ela precisa que essas três coisas culminem, né, concomitantemente. Então, as três estejam amadurecidas, desenvolvidas, para que o desfraude aconteça. Quando você começa, por exemplo, um potty training, um treinamento para o desfraude, colocar quadrinho de incentivo, começar, enfim, colocar moedinha para a criança, né, toda vez que ela fizer ou não fizer alguma coisa, como em qualquer aspecto do comportamento infantil, você está transformando uma coisa que é sobre a vida dela, sobre uma descoberta, um desenvolvimento, uma coisa que é dela, e a conexão dela com ela mesma, né, da autorregulação. Numa coisa para o externo, né? Então, isso é um problema, porque se ela precisa estar cognitiva, né, motora e emocionalmente pronta, e você começa a fazer pressão e ela começa a perder coisa, ela começa a ficar tensa, começa a ficar ansiosa, começa a ficar com medo, o que você faz com o emocional? Você acaba
atrapalhando o processo. Porque se essas 3 coisas precisam estar em alta e você começa a abaixar uma delas, né, querendo promover o desfraude, você despromove ele. Né? Porque você atrapalha um dos pontos mais importantes, que a criança está emocionalmente pronta. Então, quando a mãe, né, o pai chegam para mim e falam assim, ah, Nanda, ele já está desfraudado, ele só é preguiçoso, está brincando e não quer ir no vaso, sabe? Aí eu falo, se ele tem, né, se ele não tem maturidade suficiente para parar uma brincadeira e ir até o banheiro, então é porque ele tem um desses 3 pontos que não está maduro o suficiente. Então, a gente tem 2 opções. Ou a gente deixa essa criança, nesse momento, com fralda, até ela ter maturidade suficiente para isso, né? Ou a gente vai deixar ela sem fralda, vai topar os xixis que vão vir e deixar que ela mesma perceba que, enfim, aquilo ali tem sua importância. Porque, por exemplo, Mai, se uma criança está num nível de maturidade que ela prefere ficar em pé numa poça de xixi do que ir fazer xixi no vaso, é porque ainda tem uma série de compreensões que ela não alcançou, sabe? Você não vai ficar, por exemplo, você ficar brigando com a criança porque ela tá fazendo xixi ali, ao invés de parar para ir fazer xixi, né? Você não está ensinando para ela que, não, o lugar do xixi é no vaso. Você na verdade, está transformando aquilo ali num problema, que para a criança não é. E aí, qual é o risco disso? O risco disso é você estar forçando uma criança que não consegue segurar esse xixi quando ela está distraída. Então, não é porque a criança falou assim, ai, quer saber, eu tô com vontade de fazer xixi, mas eu vou fazer aqui mesmo, que eu quero continuar brincando. Isso é o que a gente acha que ela fez. Né? O que a nossa mente adulta acha que ela fez. Ah, quer saber, minha mãe que limpa isso aqui. Claro, eu vou continuar brincando. É folgada. Você quer saber? Eu quero mais que minha mãe limpe o meu xixi. A gente começa a colocar um peso, e aí isso tem a ver com a nossa história de vida, a gente, né, isso tem a ver. Então, o que a disciplina positiva traz do pensando, sentindo e decidindo, né? Então, o que você pensa nessa hora, né? O que vem na sua cabeça? O que isso te faz sentir? E qual é a decisão que você toma? Então, por exemplo, se o que vem na sua cabeça essa criança está achando o quê? Que eu sou a faxineira dela, que vou ficar limpando o xixi dela o dia inteiro? Esse pensamento te mostra como que você não está pensando no desenvolvimento, você não está pensando nas dificuldades que ela pode estar tendo naquele momento, você não está pensando... Você está pensando no seguinte, eu vou mostrar só uma coisa para essa criança. E você está decidindo brigar com ela muito mais porque você não quer ficar limpando xixi de criança no chão, do que porque você pensou, analisou e percebeu que talvez ele possa estar entendendo errado, sabe? Se você pode muito bem ter uma conversa com a criança, falar, filho, por que você não foi fazer xixi no vaso? Me explica, eu preciso, então, a perguntas interessadas da disciplina positiva. Você pode, por favor, me explicar qual é o raciocínio que você tem hoje, na idade que você tem, qual é o nível de maturidade que você tem, que te levou a fazer esse xixi no chão? A criança pode olhar para você e falar, ué, eu fiz xixi no chão? Ou seja, né? Quantas vezes isso acontece? A criança, ué, nossa, eu nem vi que eu fiz xixi no chão. Beleza, a gente já percebeu aí, tanto cognitiva quanto emocional, a gente ainda está precisando de amadurecer. A criança pode falar assim, mas mamãe, igual o Theo já falou para mim, eu não consegui segurar, eu não consegui. Quando eu fui ver, eu já estava fazendo xixi. Então, essa criança, no momento de distração, ela ainda está no presente. Ou seja, ela não consegue prever o xixi. Ela só consegue ver o xixi acontecendo. Então, é uma criança que precisa estar de fralda. Ela pode te explicar, poxa, mamãe, eu estava brincando, eu estava me divertindo tanto que eu não queria sair para fazer o xixi. Aí, nesse ponto, ou seja, a criança conseguiu prever que o xixi estava vindo e ela decidiu por não ir ao banheiro. E aí, a minha opinião profissional é que você tem que conversar com essa criança, dizer para ela a importância, explicar que vai sujar os brinquedos. E vai explicar isso 1, 2, 3, 4 vezes, entendeu? Até que uma hora a criança vai entender. E enquanto ela não estiver entendendo a importância disso, é porque ela ainda não alcançou. É igual a história a Laura Gutman, ela fala muito assim, que a criança ela vai evoluir para o interesse. Eu acho muito interessante esse raciocínio dela, porque eu não tenho interesse mais, hoje, com 31 anos, eu não tenho qualquer interesse de ficar sentada no meu próprio xixi.
eu evoluir para achar isso desagradável. Eu não quero. Então, a criança, ela vai evoluir para o interesse de ir ao banheiro fazer xixi, porque ela não quer se molhar de xixi. Porque ela não quer molhar os brinquedos dela de xixi. Enquanto ela não evoluir para esse interesse, o máximo que a gente pode fazer é promover o interesse. Que não tem a ver com estar ou não de fralda, de levar ou não ao banheiro. Que se você começa, por exemplo, a brigar com essa criança, transformar isso num problema, né? Deixar essa criança ansiosa, daqui a pouco ela tá brincando nervosa porque ela tem que fazer xixi a todo tempo. Ou você começa a pegar e quando a criança está distraída, você toda hora interrompe a brincadeira para levar a criança no banheiro para ela não fazer xixi na roupa. Então você vê que você começa a trazer uma intervenção que não possibilita que essa criança aprenda a importância de não fazer xixi no chão. Então você está fazendo um movimento contrário. Entende? Você, ao invés de estar possibilitando que ela evolua para o interesse de não fazer xixi nela mesma, você está atrapalhando essa evolução. Porque você está intervindo antes que essa evolução aconteça. Faz sentido do jeito que eu expliquei? Às vezes eu acho que eu me embolo. Acho que faz. Eu vou estar acompanhando. Estão perguntando aí várias coisas, mas tem muita coisa parecida também com o que já veio antes, né? Por exemplo, aqui nessa semana rolou uma situação curiosa, assim, porque a Nara reclamou. Essa semana, depois que eu anunciei a live, ela reclamou que estava com dor para fazer xixi. Eu acabei levando ela no posto e pediram para fazer o exame de urina, né? Então, como ela usa fralda, eu falei, nossa, como é que eu vou fazer isso e tal? Eu acabei pedindo para ela ficar de calcinha, coisa que nunca fiz por não ficar, tipo, puxando ela para fazer isso, porque realmente eu vejo que ela não tá ainda apresentando muitos sinais, né? De vez em quando, assim, quando a gente vai dar o banho, antes ela fala, eu vou fazer xixi, ela pede para fazer xixi. Teve 2 vezes que ela deixou escapar o cocô na banheira, ela ficou super envergonhada, já não queria entrar na banheira. Teve algumas travas com isso, a gente tentando deixar ela mais tranquila. Mas, enfim, ela não tem muitos sinais ainda. E ela tem também o desenvolvimento motor um pouco mais atrasado. Então, tem gente perguntando aqui, mas até que idade tudo bem esperar e achar que é normal e não ter que pedir ajuda ou não achar que é algum problema sério que tem que fazer alguma coisa, né? Tem gente perguntando isso. Então, vamos deixar essa pergunta aí na gaveta. Mas o que aconteceu foi que uma vez que eu pedi para ela ficar de calcinha, ela conseguiu avisar, né? A gente fez o xixi numa boa. E aí ela se entusiasmou e por 2 dias ela quis ficar sem calcinha, sem fralda, né? Só de calcinha. E eu tive até que negociar para levar ela para a escola, porque, claro, no primeiro dia ela ficou o dia inteiro, avisou 3 vezes e vazou a 4ª vez, como estava já à noite, eu falei, vamos colocar a fralda agora para dormir e tal, não sei o quê. E aí no dia seguinte ela já queria ir para a escola sem a fralda. Eu falei, e entramos naquele impasse, porque o meu marido já ficou todo animado, ela vai deixar a fralda, tem que aproveitar. Aqui tá começando o verão, falei, beleza, o tal do verão, né? O verão vai começar, já vamos deixar ela sem fralda mesmo, porque aí ela se acostuma. E aí, eu falando, não, mas ela vai entrar no carro, vai ficar meia hora no carro e ela não sabe controlar. Tipo, ela não tem como, entendeu? Tipo, e eu pensei, vai ser frustrante pra ela, vai ser um trampo pra mim. E aí, ele não queria, ele falou, não, a gente vai ter que passar por isso. Melhor, ela quer ficar sem fralda, melhor ela ficar sem fralda. Enfim, a questão no final eu falei pra ela, filha, tipo, vamos fazer o seguinte, a gente coloca a fralda no carro, quando você chegar na escola você coloca a calcinha. E aí lá você faz o que você achar melhor. Aí ela achou o máximo, levou a calcinha, ficava mostrando pra todo mundo, não sei o quê. E ela é a única que não tá, né? Também tem gente perguntando sobre isso. Como é que faz quando a criança fica sendo provocada? Tem gente que tira sarro dela, porque ela é a única que não desfraldou ainda e tal. Então eu vi ela super entusiasmada. E vi meu marido já começando, tipo, porque você tá muito grande, que legal que você tá fazendo xixi, tá controlando. E eu já fiquei com aquele pânico do tipo, meu Deus, qual que é o limite entre o encorajamento e a coisa de você ficar, né, tipo, a pressão criar da uma criança. Pressão, né? Criar, tipo, aquela coisa do tipo, eu te vejo, te reconheço, te gosto mais, te quero mais, né? Porque ele é espanhol. Porque você está finalmente largando a fralda. Eu não quero que ela associe, né? Então, tipo, é um pouco... Enfim, entrou um monte de questão, assim. Aí deu 2 dias, ela acabou que quer voltar a usar a fralda. Eu falei, bom, tudo bem, né? E ele já tá perguntando, mas de novo você tá com a fralda? O que aconteceu? Por quê? Por quê? Enfim. E isso aí faz parte, né, do processo. Eu falei bastante sobre isso durante o meu processo do desfraude do Theo, porque o Theo fez várias vezes esse movimento, sabe? Mas ele usava cueca uns dias, aí ele falava, mamãe, eu não quero ficar fazendo xixi na roupa toda vez.
Ele mesmo ia, não, então eu vou colocar a fralda de volta, porque quando ele estava na escola, eu não sabia o que estava acontecendo. E aí ele tinha os escapes, né? E aí ele decidia voltar com a fralda. E assim, o tempo inteiro, tanto eu quanto a escola, né? A gente sempre disse pro Theo assim, você de cueca, você de fralda, pra gente tanto faz. Então, decide você. Faz o que você achar melhor. Porque ele já tinha maturidade para isso. Então, eu vejo que o desfraude, nessa fase em que a criança já tem o raciocínio, já tem vontade, já consegue bater papo com você, né? Você já consegue conversar, assim, você já consegue dizer assim, como você fez, olha, então vamos usar no carro? E aí, quando chega lá, né? E filha, se durante o dia você achar melhor eu botar fralda, coloca. Sabe? Não faz isso. Então, por isso que eu fiz tanta questão, mas de colocar aqui no livro, eu até fiz um post falando sobre isso. Eu fiz muita questão de colocar aqui no livro essa parte aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui rapidinho. Que é lindo, na verdade, né? Que diz assim, né? Se você se sente seguro com ela, melhor mesmo pedir essa ajudinha. Usar fralda é para criança grande também, sabia? E se outras crianças não usam e você sim, não tem pressa. Cada um aprende no seu tempo e nossos tempos são diferentes à beça. E quando eu trouxe o meu livro para casa, né, a gente lançou, foi metade do ano passado, o Theo tinha desfraudado, ele não tinha desfraudado há muito tempo, ele tinha desfraudado há pouco tempo, mas ele já tinha desfraudado assim, ele já não estava tendo os escapes. E aí ele leu e falou assim, mãe, eu preciso levar esse livro para a escola. Porque o João usa fralda e ele fica com vergonha. Ele falou comigo. Então, eu posso levar? Falei, pode. Ele leu o livro para o João. E aí, uma mãe da escola, eu acho que ela trabalha até na escola, ela falou, nossa, eu preciso comprar esse livro para o meu filho. E aí ela comprou, porque o filho dela já estava no último ano antes de entrar na escola, e ele estava usando fralda. O amigo do Theo que usa fralda tem 5 e alguma coisa. O João, que ele leu isso. E esse outro menino, ele já estava quase indo para a escola, ou seja, já estava perto de fazer 6 e usava fralda. E aí a mãe foi, comprou, e olha que legal, ele pegou o livro, levou para a sala, esse menino, leu o livro, e aí depois que ele leu, ele fechou o livro, olhou para todo mundo e falou assim, eu ainda uso fralda. Aí todo mundo, né? E daí? Porque são crianças, né? E aí as crianças... E aí eles começaram a tirar dúvida, perguntaram como que era, qual era o horário que ele usava, qual era a fralda que ele usava, pediu para mostrar aquela coisa toda. E a mãe do menino disse que antes ele estava tipo, super resistente a ir para a escola, ele estava muito cabisbaixo, ele estava meio assim, ela estava achando ele meio tristinho, sabe? E ela falou, Nanda, aí ela me encontrou na escola, ela veio, me deu um abraço, falou, Nanda, eu queria te agradecer, porque o meu filho, ele se transformou. Aí eu brinquei com ela, assim, eu falei, ele saiu do armário, né? Porque parece que, sabe, assim, Claro. Gente, eu uso fralda. Aí, pronto, agora todo mundo sabe. Eu tenho, né, ele não precisa mais, ele não sente que ele tá escondendo o negócio, ele não sente... E aí a professora aproveitou a oportunidade, conversou sobre essa coisa do tempo com as crianças, que cada um tem um tempo e tal, que tinha uns que liam, outros que não liam. Tinha uns que escreviam, outros que não escreviam. E aí, uns que usavam fralda, outros que não. Outros que, né? Uns que jogavam futebol e outros que preferiam brincar de massinha. E aí foi falando sobre essas diferenças e tal. E aí ele se sentiu mais bem aceito, foi a impressão que a gente ficou. Que ele ficou assim... tirou um peso das costas dele, assim, sabe? E ele se sentiu autorizado. Eu acho que essa é a grande verdade. Porque... quando as pessoas ficam em volta falando que isso aqui é coisa de bebê, que mocinho não usa, que isso, que aquilo, e a criança sabe que se ela não usar, ela vai fazer xixi na roupa, né? Ela se sente tendo que escolher entre duas opções muito ruins, que é fazer xixi na frente de todo mundo, porque não consegue controlar, ou usar a fralda e sentir vergonha disso e tal, né? Por isso que eu falo assim... quando muito falso desfraude acontece, Mai, porque as pessoas começam a promover o desfraude de uma criança que não está pronta e a criança passa a se recusar a usar fralda. Eu já tive inúmeras mães e pais vindo falar comigo que o filho de 6, 7 anos está fazendo muito xixi na cama, faz 2, 3 xixis na cama por semana. E eu falo, olha, a primeira medida nossa é voltar com a fralda. Não faz sentido seu filho ficar molhando o lençol, molhando cama, porque você se recusa a botar uma fralda na criança. Então, os pais não admitem, de maneira alguma, botar a fralda de volta. E qual é o sentido disso?
E qual que é a orientação? Porque às vezes acontece da criança se recusar também. Talvez até porque ela já tenha adquirido porque essa fralda né? foi demonizada para ela, né? Então ela sente que se ela colocar a fralda, ela vai voltar a ser um bebê, ela vai ser menos amada, né? Ela vai ser... O livro, nesse sentido, pode ajudar, né? Porque eu percebo que para a Nara, por exemplo, ajuda. Quando ela vê com esse assunto, praticamente, né? Tipo assim, poxa, é um livro, não é uma coisa que minha mãe escreveu dizendo que pode. É um livro. Tem várias crianças que têm esse livro. Então, não é... Entende? Autoriza nesse sentido. Aqui, gente, está nesse livro, sabe? Tem um livro falando sobre isso. As crianças têm essa coisa da importância, né? De estar aqui a figurinha. Olha a criança grande usando fralda e tal, entende? Sim. Sim, com certeza. E o que você sugere, assim? Porque tem pais que já iniciaram o processo, percebem que, de repente, a coisa desandou. Opa, tá acontecendo isso, né? Qual é a orientação de quando já está estabelecido, já está no meio do caminho? Porque muitos falam assim, eu não quero confundir a criança, eu não quero que ela se sinta mal porque não está dando certo, sei lá. Ou talvez até já esteja, tipo, mas já está quase lá, né? Por que não insistir mais um pouquinho? Então, isso aí eu acho que depende muito da... Porque, como eu falo também da educação não violenta, da disciplina positiva, da educação gentil, de todas essas... É um estilo de vida, é uma mentalidade, é uma forma diferente de você enxergar todo o processo. Então, não adianta, né, Maia, você que entende também bastante disso, você sabe que não adianta a pessoa usar técnicas da disciplina positiva e a vida dela ser toda tradicional. Porque não vai fazer sentido, a criança vai ficar confusa, não cabe, não vai. A pessoa vai te falar 2 semanas depois, não resolveu, na minha casa não funcionou. Porque não é isso que vai causar a grande transformação. Então, a grande transformação é a forma como você se coloca. Entendeu? Então, se você chega para uma criança que já está lá no processo, e você simplesmente passa a entender. Então, qual é a parte mais importante? Acabou que eu não falei. A parte mais importante, na minha opinião, com relação ao desfraude, é o adulto entender que é a criança que é protagonista da infância dela. A criança é protagonista do desfraude dela. Então, em qualquer etapa do desfraude que você esteja, você dar 2 passos para trás, colocar a mão para cima e dizer assim, eu vou observar o meu filho. Eu vou observar a minha filha e vou ver o que está acontecendo, como que essa criança está lidando, né? Como que essa criança está guiando esse desfraude. Porque a gente conhece os nossos filhos, a gente sabe o que a gente falou para os nossos filhos e a gente consegue perceber da fala deles o que é nosso. Né? Então, se o seu filho, a sua filha está fazendo xixi e se recusa a colocar uma fralda, grandes são as chances dessa criança precisar de fralda e não está usando a fralda porque a fralda foi demonizada para ela. A fralda foi transformada numa coisa que ela usar seria, na opinião dela, estar sendo um bebê, está sendo, né, qualquer coisa. E por aí, exemplo... Não, desculpa, aqui veio, por exemplo, uma pergunta que meio parecida com várias, né? O bebê está com 1 ano e meio e está sempre tirando a fralda. Isso é um sinal de que ele quer desfraldar? Não, absolutamente. Porque a criança tirar a fralda não tem nada a ver com ela segurar o xixi. É a mesma coisa de você falar assim... meu filho não está querendo colocar uniforme. Será que ele está pronto para sair da escola e para a faculdade? Entende? É o mesmo raciocínio, assim. Faz sentido para você? Tipo, não é porque a criança não quer botar uniforme, né, que ela não precisa ir para a escola, porque são coisas absolutamente diferentes. A criança estar ou não de fralda e ela ter ou não controle dos esfíncteres são coisas completamente diferentes. Mas como os pais têm um desespero, uma pressa muito grande para desfraldar a criança... Parece que, eu tirei a sorte grande, né? Peguei um que é precoce, que vai ser rapidinho e vai todo mundo achar lindo. Já igual quando você quer fazer alguma coisa e você acha que não deve, aí você fala, se o elevador chegar em 5 segundos, eu vou, sabe? E aí você começa, se chover hoje é porque é para eu viajar. São coisas que não têm relação. Você só está caçando sinais onde não existe para fazer o que você quer. Entendeu? É isso que eu tinha até colocado aqui. Qual que é o limite entre encorajar e apressar a criança, sabe? Eu preciso encorajar a criança. O que é interessante evitar essa interação com a criança,
que está passando pelo desfraude. Que, por exemplo, a gente já sabe que premiar, por exemplo, é maior furada, né? Porque você está induzindo. Mas é aquela coisa da reação, né? Até que ponto a minha reação não vai reforçar e fazer a criança se forçar, ou a gente está interpretando errado, né? Tipo, o fato dela tirar a fralda pode ser só o calor, só a irritação de Isso, que pode tá ser que você esteja incomodando. precisando de trocar a marca da fralda. Pode ser que você esteja precisando de parar de usar descartável e passar a usar de pano. Pode ser que você esteja precisando de, né, de trocar da fralda que fecha de um jeito para a fralda que sobe pelas perninhas. Mas entende? pode acontecer de uma criança de 18 meses, de repente, ter todos os sinais? Ou é muito... não sei. Olha, como eu disse, precisa de ter o desenvolvimento cognitivo, motor e emocional. Então, dificilmente uma criança nessa idade vai ter esse estresse, a trípede vai estar estruturada, muito dificilmente por uma questão de desenvolvimento infantil. Mas, é claro que da mesma forma que cada criança é uma, e vão ter crianças que vão desfraldar com 3 e crianças que vão desfraldar com 6, vão ter crianças que vão desfraldar com 1,5. Mas, para nós que falamos para grandes públicos, eu prefiro dizer que isso é muito, muito raro. Porque se eu falo que sim, costuma partir de mais ou menos... todo mundo achar que o... Não, que o normal seria a partir de mais ou menos quanto? 2, 3 anos? Então, quando a gente fala do normal, então isso é uma coisa que é interessante da gente falar, que é assim, o desenvolvimento infantil, a medicina, a pediatria, quando você vai falar de percentagens, é uma coisa muito perigosa, né? Porque, assim, por exemplo, se você vai falar que uma cirurgia tem 10% de chance de dar errado, algumas pessoas vão falar, 10% é pouco, né? Tem 90% de chance de dar certo. Só que 10% para a medicina é um número absurdamente alto. É o suficiente para algumas cirurgias até serem, né? Como que fala? Não faz essa cirurgia mais até a gente encontrar formas mais seguras dela ser feita. 1% na medicina é uma coisa alta. Então, é complicado, porque se você fala, por exemplo, de... sei lá, 60% das crianças vão desfraldar com 2 anos e meio, 3, você vai falar, caramba, então meu filho não desfraldou, ele não tá na... meu filho tá errado, e aí a gente entra em pânico. Sendo que, cara, 40% das crianças do mundo é uma quantidade de... são bilhões de crianças, entende? Claro, é muita criança. Então, eu prefiro que a gente não se apegue a esses números exatamente para que a gente consiga enxergar a nossa criança. Se a gente sabe desses números, e esse dado de 60% é mentira, eu inventei, tá? Não é verdade. Eu só estou dizendo assim, se você se apega a esses números, você para de enxergar a sua criança e você passa a colocar a lente dos 60% na sua criança. E aí você começa, você está nos 60 ou nos 40? Opa, você está nos 40. Então, o que eu tenho que fazer agora? E aí a sua preocupação começa a ser se tá ou não tá, entende? E aí você não está observando a sua criança. A sua observação ela está sendo atravessada por informações que estão te atrapalhando. Então, o que eu sugiro? Eu sugiro que você faça uma observação constante, né? Por exemplo, quando a criança está lá, né, brincando e ela faz xixi na roupa, né? Como eu falei, você tem inúmeras formas de lidar com isso. Então, eu nunca vou dizer assim, ó, se seu filho estiver brincando e ele fizer xixi na roupa, você vai fazer os seguintes 3 passos. Não existe isso, porque você... existe uma gama gigante de coisas que podem ser consideradas. Essa criança entende uma conversa, ela já está madura o suficiente para bater papo, né? Você consegue perguntar para ela por que ela fez aquele xixi, ela consegue te explicar de forma clara por que ela fez o xixi. Por que ela fez, claro. Isso, entendeu? Então faz sentido você querer conversar com ela sobre isso, né? Então, é por isso que eu falo assim, o ideal é que você entenda que ela é protagonista desse processo e que você compreenda que o desfraude não é treinamento, ele é evolução de interesse. Então, quando ela evoluir para esse interesse, agora, pode ser, o encorajamento, na minha opinião, entra no você conversar sobre esse interesse. Igual as pessoas falam assim, fazer xixi de porta aberta, né? Ah, meu filho não desfraldou, meu filho está com 4 anos não desfraldou, então eu estou levando ele no banheiro toda vez que eu vou. Falo, meu amor, pergunta pro seu filho uma vez se ele sabe aonde que você faz xixi e cocô. Ele vai te falar, no vaso. Pronto, você já não precisa ficar levando ele mais, ele já sabe, ele tem essa informação. Ele já fez o download, já se transformou numa informação concreta na cabeça dele.
Já tá lá, ele já tá consolidado na informação, xixi e cocô é no vaso. Se ele ainda não tá indo, não é porque ele não entendeu, é porque não consegue. Sabe? Igual acontece muito das mães falarem comigo assim, caramba, eu fiz uma tabelinha de premiação lá em casa e quando ela juntava 10 vezes, a menina tinha acho que 8 anos, quando ela juntava 10 vezes com a fralda seca, eu levava ela no cinema. E nem assim a menina não acorda, me acorda com a fralda molhada. Aí eu falei, então deixa eu ver se eu entendi. A sua filha ama ir no cinema com você. Sim, ela ama ir no cinema comigo. Como que ela fica nos dias que ela acorda e a fralda tá seca? Nossa, ela fica muito feliz. Como que ela acorda nos dias que as fraldas estão molhadas? Ah, ela acorda muito triste. Você acha que se ela pudesse escolher, se fosse uma questão de controle, qual manhã que ela ia querer todos os dias? Aí ela, amanhã que ela acorda com a fralda seca, que ela ganha moedinha, que ela fica feliz. Falei, então por que você acha que hoje ela não vive essa manhã todos os dias? Aí deu tela azul, ela ficou olhando pra minha cara. Aí ela, porque ela não consegue. Eu falei, então, se ela não consegue, você acha que essa moedinha tá fazendo bem ou mal a ela? O que você acha que é pra ela chegar de manhã, descobrir que a fralda tá molhada e ir te contar? Como você acha que ela se sente? O que ela pensa sobre ela mesma? O que ela decide fazer? Você acha que já não teve inúmeras vezes que ela escondeu uma fralda molhada? Pra você não ficar decepcionada com ela? Ela não quer, filho nenhum quer ser decepção na vida dos filhos, dos pais. Que sabe por causa de um xixi, sabe? E aí as pessoas transformam em uma coisa social e liga pra sogra. Você não acredita quem fez xixi na cama hoje? Humilha a criança, transforma isso numa coisa social, numa coisa, sabe? E conta pra pediatra, e conta pra tia, qualquer vizinho que encontra no meio do caminho conta. Uma questão extremamente íntima da criança. Percebe? E fisiologicamente, assim, na questão física, para o futuro dessa criança, também alguém perguntou sobre isso, algumas pessoas perguntaram sobre isso. Quais são as consequências que pode ter para um adulto que viveu um desfraude precoce, assim, sabe? Fora do tempo, assim. Uhum. Então, o que acontece, né? O desfraude precoce, eu vou dar um exemplo. Ontem o Gael pediu para ir de cueca, o Gael não tá desfraudado, o Gael tá com 3 anos e 4 meses, ele tá, né, num processo bem devagar, não tem muitos sinais. E aí a gente estava com dificuldade de colocar a fralda nele, porque a gente usa a fralda de pano não sobe igual um short, então você tem que deitar a criança para botar a fralda de pano. Então eu entendo assim que a fralda de pano, por ter que deitar para colocar, ela complica muito a minha vida. E a cueca faz assim, pluf, né? Então é mais prática. Quando a gente coloca a fralda de descartável de subir, é muito mais prático. E aí estava sendo uma manhã extremamente conturbada, eu não estava dando conta, e o Gael já não usa fralda em casa. Em casa ele vai até o banheiro, faz xixi e volta, porque a casa é pequena, porque não tem tanto estímulo, porque na escola é mais difícil, né? Que tem que ir até o banheiro e tal. E aí eu falei, cara, vai de cueca na escola, elas botam a fralda em você, porque na escola não é que. É diferente, né? Elas colocam em 2 segundos. Eu chego lá, elas, vem colocar. Ele vai, fica, bota. É diferente com eles e com a gente, né? E aí ele foi de cueca. E aí eu fui conversar com ela depois e tal, que a gente tá fazendo isso tudo juntas. E aí ela falou assim, Nanda, eu coloquei a fralda de volta, porque eu percebi que ele já estava há muito tempo sem fazer xixi. Perguntei se ele queria fazer xixi quando todo mundo foi. Ele não quis. Ou seja, ela não ficou, não, você vai fazer xixi sim, tá muito tempo sem fazer xixi, vai pro banheiro agora, não. O que ela falou? Então, se eu tô chamando ele pra ir ao banheiro, tem muito tempo que ele fez xixi, e ele não tá indo ao banheiro fazer xixi, eu prefiro botar a fralda nele. Aí ela fez o teste, falou, Gael, vamos botar a fralda? Aí ele, vamos. Ele topou. Aí ela foi e botou a fralda nele, pouquinho depois ela foi lá, a fralda tava quentinha. Ou seja, ele tava esperando ela colocar a fralda nele pra fazer xixi. Não quis ir ao banheiro, e no momento que ele relaxou com a fralda, ele fez xixi. Isso nos diz o quê? Que se a gente estivesse forçando esse desfraude, o Gael muito provavelmente ia aprender a reter o xixi. E essa é aquela criança que só faz o xixi na hora que já tá emergência. Entendeu? Sabe quando você já tá com dor de cabeça e você fala, cara, eu tô com vontade de fazer xixi, por que eu não fiz xixi ainda? Sabe, assim, nós que somos mães, a gente sabe muito bem o que é isso, principalmente quando tá com aquele bebê pequeno, que te dá vontade de fazer xixi, você tem que fazer 30 coisas antes de fazer xixi, você esquece, né? Então a criança, ela vai aprendendo a reter o xixi demais, ou ela aprende a reter o cocô demais, fica 2, 3 dias sem fazer cocô, o cocô vai ficando duro porque resseca.
Na hora de fazer o cocô dói muito. Aí ela fica com medo de fazer cocô, aí ela segura o cocô mais tempo ainda. E aí vai fazendo um Geralmente, processo. essas prisões de ventre que rolam, que muitas mães falam assim, meu filho tá com medo de fazer cocô, não consegue fazer cocô. Muitas vezes também não quer mais a fralda, provavelmente por essa demonização que você falou. Uhum. Mas pode ser um sinal de que o desfraude foi conduzido de uma forma não tão natural? Pode ser sinal de muitas coisas, né? Porque, enfim... Mas a gente sabe como foi o desfraude de cada criança. Então, a gente consegue relacionar. A prisão de ventre, ela pode acontecer também por uma questão de alimentação, com a quantidade de líquidos, a qualidade do líquido, porque tem criança que só bebe suco o dia inteiro e não bebe água, né? Enfim, e dependendo do suco, se for suco artificial, ele resseca muito mais do que hidrata. Então, tem várias, né? E geralmente essas coisas, mas elas são bem associadas também. A criança tem uma alimentação pobre, ela tá desidratada e ela ainda passou por um desfraude que foi um pouco forçado e tudo mais. Então, porque chega para mim, por exemplo, muita mãe revoltada porque a criança só consegue fazer cocô na cueca. Não vai até o vaso fazer cocô. E como o cocô, ele tem um aspecto mais nojinho, a mãe fica agoniada com aquilo, torna uma coisa muito pessoal. Então, quando a mãe chega, eca! Dá aquela reação, assim, a criança... Entende? E aí, o susto, a gente prende, né? Eca! Aí a criança estava no meio de um cocô, ela segura e fala, então eu não vou fazer cocô mais. No meio do cocô. Entende? E aí... Entendi. E isso, assim, leva a pessoa... isso é uma coisa que vai... Uma crença, né? Que a criança vai construindo. E que, quando ela está com 32 anos, ela não sabe por que ela segura tanto cocô. Ela não sabe por que ela morre de vergonha de fazer cocô em lugares que não é a casa dela. Porque quando ela era pequena... E são vários aspectos, né? Por exemplo, eu sugiro que, mesmo criança com desfraude autônomo, você não faça brincadeiras do tipo, nossa, que fedor, que cocô horroroso. Não transforma xixi e cocô nessa coisa. Porque não é. Sabe? Igual eu falo assim, coisa do quadrinho de incentivo. Por que você não vai dar um incentivo pro seu filho fazer xixi e cocô no vaso? Porque não é por isso que eu faço xixi e cocô no vaso. Entende? Por que um adulto faz xixi e cocô no vaso? Porque não faz sentido você fazer isso no meio da casa. Tem uma lógica. E aí você evolui para o interesse de não querer fazer xixi e cocô no meio da casa, de não querer fazer na sua roupa. Então a criança, ela não deve desfraldar porque coisas externas a ela disseram que aquilo era bom. Ela precisa, dentro dela, aprender que aquilo não é necessário, que tem um lugar melhor para aquilo. Ela precisa aprender a interpretar os sinais. O que é o sinal de bexiga cheia? Então, eu não sei se você lembra, mas eu gosto de contar que quando o Theo estava desfraldando, ele estava de fralda, ele estava conversando comigo, ele começou a fazer assim. Aí ele começou a sacudir. Eu falei, Theo, você quer fazer xixi? Aí ele, não, mamãe, eu só estou muito empolgado porque essa brincadeira tá muito Aí eu falei, que foi, filho? Acabei de fazer xixi. Aí ele, era vontade de fazer xixi mesmo. Bonitinho. Que legal. Aí ele ficou assim, ele ficou mais um tempinho assim, olhando pro teto. Acho que ele ainda tava fazendo xixi, né? E ele tava de fralda. Uhum. Aí, por isso que eu falo pra criança usar a fralda, até a fralda ser desnecessária. Porque eu vi isso, né? Eu escutava isso, eu já concordava com isso, mas eu enxerguei isso. Eu falei, não, então é. E aí, no dia, foi pouco tempo depois, assim, algumas horinhas depois, ele começou, mamãe... Aí eu falei, filho, você tá com vontade de fazer xixi? Aí ele, não, eu só tô... Aí ele, acho que é vontade de fazer xixi, sim. Aí ele correu pro banheiro, fez o xixi. E assim, eu acho legal, porque nisso que você percebe que o processo não é seu, eu fiquei olhando de longe, a gente tem aquele sapinho que gruda na parede, né? E aí eu fiquei olhando de longe, ele assim... Tipo, era vontade de fazer xixi mesmo, sabe? E ele, cheio de conversas internas, porque eu de lá percebia que ele tava tipo, tá bom, né? Conversando com ele mesmo, assim. Eu não tinha nada a ver com aquilo. No máximo, ele vinha e conversava comigo, mamãe, então. Aí eu descobri, blá, blá, que a criança pensa falando muito, né? Então, mamãe, eu descobri que o xixi era isso mesmo, quando eu sacudo a perna assim, não sei o quê. Então, agora, quando a minha perna começar a sacudir, eu vou correr pro banheiro, não. E ele foi chegando a um monte de conclusão. Mas ele não estava me falando aquelas coisas para eu ficar feliz.
Em momento nenhum eu vi o Theo assim, mamãe, você tá orgulhoso de mim que percebi que era vontade de fazer xixi? Não. Eles estavam me contando aquela descoberta e processando aquela informação em voz alta. Entendeu? Que legal. Então, eu vejo, é isso que eu digo do processo autônomo, é um processo que a criança, ela está descobrindo o corpo dela. Então, eu vejo que os meus filhos, por eu promover isso desde cedo, eles têm uma relação com o corpo deles, mas que eu com 31 anos não tenho. O Theo e o Gael, eles sabem te dizer quando eles estão satisfeitos, quando eles estão quando a sede está chegando, não é só quando a cabeça já está doendo de sede. Entende? E o Gael mesmo, eu percebo assim, como ele está nesse processo desde muito, muito cedo, né? O Theo não. O Theo eu descobri, eu fui me informar sobre desfraude consciente, o Theo já estava com 2 anos e qualquer coisa. O Gael foi desde o começo. Então o Gael, quando ele tá de cueca em casa aqui, ele faz mini xixis. Ele vai no sapinho e faz isso aqui de xixi. Dá uma vontadezinha, ele já vai. Dá outra vontadezinha, ele já vai. Ele não faz aquele xixizão. A bexiga dele ainda não tem esse controle todo. Entende? Então ele vai fazendo pequenos xixis. E esse xixi, conforme ele for amadurecendo, vai aumentando e daqui a pouco ele vai reter xixi mais tempo. Mas por uma coisa saudável. Então, não vai se tornar aquele adulto que segura xixi demais, que segura cocô demais, que tem vergonha de usar banheiro em outros lugares. Enfim, isso vai levando a infecções, né? Isso vai levando a problemas intestinais, a fazer bolsa, aquela coisa do intestino segurar, reter tantas fezes que ele começa a infeccionar, começa a machucar. Então, existem várias doenças, que foi a sua pergunta, existem várias doenças que são consequência da criança não reconhecer os sinais do corpo dela. E isso vai para o resto da vida porque se torna uma coisa crônica. Né? Uma pergunta que foi muito frequente também em relação ao comportamento da criança que recebe um irmãozinho e de repente volta a usar fralda. E aí, muita gente perguntando, isso é normal, isso não é normal, como que faz para ajudar, se tem que intervir, se tem que aceitar, se tem que ignorar, se tem que, tipo... E às vezes, até a questão do... Se isso está demonstrando que a criança está precisando de mais afeto, mais atenção, e aí ela está transferindo para a fralda isso, como que poderia ser uma forma de intervir e ajudar, entendeu? Enfim, o que você faz? Então, 2 coisas que eu quero falar com relação a isso, né? Que eu acho muito importante. A primeira é com relação a regressões. Então, eu vou explicar rapidamente sobre isso. E a segunda, que foi uma pergunta que você me fez também, que é assim, como é a intervenção depois que a criança já passou da idade? Então, você começou... Porque eu falo assim, se seu coração tá com o alerta ligado, vai procurar. Seu filho pode estar com 2 anos e meio, não desfraudou ainda. Se tá te dando um alerta, você vai procurar informação e você vai chegar até a gente. Entendeu? Então, assim, eu não sou a favor de... Ah, meu filho tá com 6 anos, eu tô incomodada, mas a Nanda disse que eu não preciso procurar ajuda. Não é isso. Sempre, qualquer situação, meu filho tá com 2 anos e meio e não fala direito. Tá na idade, mas você tem que buscar essa informação. Você tá com comichão? Tá com a pulga atrás da orelha? Procura. Vai procurar um profissional atualizado, vai procurar informações, né, de profissionais que falam como a gente fala e tal. Busca, porque não é para chutar o balde e deixar para lá porque é autônomo. Não, vai buscar. Então, assim, eu quero falar sobre isso. Mas com relação a regressões, a regressão ela acontece por um motivo. Né? A regressão, mais uma vez, é um comportamento que tem uma necessidade, que é um sintoma que vem falar de uma necessidade. Deu uma travadinha, não sei se foi só aqui. Voltou. Voltou? Vê agora. Voltou, pra mim voltou. Você tá me vendo? Tô. Porque pra mim tá como se tivesse pausado. De uma necessidade. Foi onde parou. Isso. Ah, pronto. Ó, vocês estão vendo minha varanda. Deixa eu voltar para mim. Aí. Então, a regressão, ela é uma forma de você, da criança informar uma necessidade, da criança informar né, coisas que estão acontecendo no coração dela, na vida dela. E essa necessidade, ela nos informa coisas, mas ela também traz a autorregulação desse corpo lidando com essa necessidade. Faz sentido? É igual a febre. A febre, ela te avisa que há um problema, mas ela esquenta o corpo para lidar com o problema também. Ela é justamente a forma do corpo naturalmente cuidar do problema. Isso. Então, o sintoma, né, ele traz essas 2 funções. Ele te avisa e ele também começa a lidar. Então, por exemplo, a Laura Gutman, quando ela fala de regressões, ela diz o seguinte... nenhuma criança pede o que não precisa.
Então, se ela está te pedindo, é porque ela precisa. Então, ela precisa viver aquela regressão. Não é você falar, por exemplo, ah, meu filho, você não tem idade para isso, para com isso. É você, opa, meu filho está sentindo a necessidade de, por exemplo, de voltar a ser bebê. Se no conceito dessa criança, fralda é coisa de bebê, e ela volta a usar fralda, então ela pode estar tentando te dizer o seguinte, olha só, eu ainda sou bem pequenininha. Eu sei que nasceu um nenê bem menorzinho que eu, mas eu sou pequenininha, então eu vou voltar a usar fralda para mostrar isso para você, para te lembrar isso. Uhum. Isso significa que pode ser que você precise passar por todo esse processo do desfraude de novo? Sim. E ela precisa disso. Entende? Uhum. Pode ser que esteja te dizendo, por exemplo, que ela precisa da sua atenção, que nananana. Beleza, então dá mais atenção, mas ela continua tendo precisado. Ela podia regredir de outras formas. Então, a forma que o corpo da criança acaba regredindo diz de uma necessidade importante dela. Então, a gente precisa de suprir essa necessidade. Então, se a criança regrediu no desfraude, você vai voltar, dar 2, 3 passos para trás e vai voltar ao processo todo com o seu alerta ligado de que essa criança está precisando de você, que ela está com necessidades não atendidas. Faz sentido? Uhum. Para mim faz. Espero que para o pessoal também. Que me dá a sensação de que o melhor é aceitar, né? E não tentar, tipo, enfrentar a criança no sentido de tentar convencer de que, não tem porquê, aceitar e viver as duas coisas, né? Tanto cuidar da necessidade que não está atendida emocionalmente, que provavelmente provocou essa regressão, quanto de reviver o processo do desfraude com a maior tranquilidade. E do tipo, tudo bem, então tá, isso que tá acontecendo. Tipo, como a febre, né? Que surgiu. Você cuida da febre e você cuida da doença que a febre tá te avisando. Né? Então você tem que lidar com os dois. Você tem que lidar com o sintoma e você tem que lidar com a causa do sintoma. Né? A vida, a psique, ela é como todo o resto do corpo, né? E a gente tem que lidar da mesma maneira. Querida, olha, eu acho que entre as perguntas que eu levantei, não sei se você tem alguma que você se lembra que é muito óbvia. Eu só estava querendo falar sobre essa questão, por exemplo, da intervenção, né? Vamos supor uma criança que está com 5 anos e ela usa fralda durante o dia, né? Quando todas as outras crianças da vida dela já estão desfraldadas e ela ainda está usando. E aí esse pai e essa mãe falam, não, a gente vai precisar de procurar ajuda, né? O que é essa ajuda? E aí o que eu digo é o seguinte... você vai ter... a criança não ter desfraldado é um sintoma. Então, isso pode te falar de muitas coisas. Pode falar de um atraso, e aí atrasos fazem parte. Atraso não é esse problema que o mundo gosta de pintar. Né? O atraso significa o seguinte, essa criança está indo mais devagar. Ela está indo mais devagar. Pode ser que signifique que essa criança está precisando de estímulo, que ela está precisando de apoio, que ela tem necessidades não atendidas. E essa foi a forma que o corpo dela encontrou de comunicar isso e tudo mais. Mas independente de que esse sintoma está te falando, essa criança precisa de passar por todo esse processo do desfraude. Então você pode, por exemplo, procurar um especialista atualizado, humanizado, e ele dizer assim, então eu estou achando que ela está com um atraso inferior, então a gente vai levar ela para uma fisioterapia para ela exercitar mais pular com os 2 pés, ela exercitar a lateralidade dela, o trocar de pé, subir trocando de pé. A Nara tá fazendo Entende? isso. Uhum. Então não é desfraldar essa criança. Não é dar um remédio para ela segurar xixi mais tempo. Essa é o ponto que eu queria chegar, assim. Ela vai continuar passando pelo desfraude da forma como a gente está defendendo aqui. Não é porque a criança chegou com 5, 6 anos que agora eu vou forçar o desfraude. Não. O problema vai ser o mesmo se você fizer isso. Não é? Porque como é que é a visão tradicional, né, Mike? É assim, desce do sofá, desce do sofá, desce do sofá. Eu vou aí te bater, menino, se você não descer do sofá. Não é isso? Então, eu vou deixar o desfraude autônomo até ele ficar mais grandinho. Mas se ele chegar numa idade que eu não aguento mais, aí eu vou desfraudar essa criança. Você entende? Não é essa... Eu vou dar um remédio pra ele, eu vou botar. Ou seja, o parâmetro entendeu? Não pode ser a decisão do adulto, e aí, né? E aí a gente esquece. E eu acho que travou aqui o meu. Travou, mas voltou pra mim. Aí a gente esquece. E aí a gente esquece que, na verdade, a criança,
ela está passando pelo desfraude autônomo no ritmo dela. Então, a gente pode usar isso para aprender sobre o corpo dessa criança, aprender talvez que ela está precisando de um suporte para desenvolver os inferiores dela, que ela está precisando de um suporte para desenvolver músculo pélvico, né? Que ela está precisando de um suporte emocional e ela está se sentindo muito sozinha e ela está se sentindo muito sem atenção. A gente pode usar esse sintoma para aprender sobre o corpo da criança e agir sobre isso. Mas isso não significa que a gente vai treinar essa criança em qualquer momento que seja. Maravilha. Gente, olha, é o seguinte, a gente tem mais 5 minutos, então eu vou fechar só falando para quem tiver interesse de entender mais sobre o processo de desfraude consciente. O livrinho da Nanda, o legal também é que ele tem uma introdução, um prefácio de umas 4 páginas, pelo menos, de 4, 5 páginas, sei lá, onde ela explica o processo do desfraude, essas etapas que a gente pode ter de referência para poder identificar quais são os sinais, as fases do desfraude, né? Então, tipo, para o pai que está meio perdido e está querendo seguir essa linha do desfraude consciente, é ótimo para situar. E depois maravilhoso, adoro. Ele aqui ensinando a comidinha a virar cocô, virar xixi. Outro dia ela perguntou pra mim, mamãe, a lentilha, ela vira cocô ou vira xixi? Ela ficava lembrando do livro, muito bonitinho. Uhum. E depois do prefácio tem a historinha infantil, que é super fofa, super linda, e tem bem essa forma de ajudar a criança a entender essas etapas também, né? De quando ela começa a reconhecer, de quando ela já consegue segurar, quando ela não consegue. Isso. E aí tudo bem... Eu né? esqueci de falar, então vamos aproveitar os 5 minutos para eu falar rápido, mostrando no livro, que isso. existem 4 etapas, né? Então, rapidinho, a criança passa cognitivamente por 4 etapas. A primeira etapa é quando a criança não tá nem aí, ela nem sabe que xixi e cocô existem na fralda dela. Depois, e aí é indiferente, né? E aí tem a primeira etapa do processo que começa, né? Que é quando a criança tá no presente, né, que ela... Peraí, deixa eu pegar aqui a colinha. Olha aí, eu esquecendo o que eu escrevi. Eu fiz. Né? Tem muito tempo, gente, que eu não falo de fraude. Já fiz. Isso, é isso mesmo, do presente. Então, ela consegue perceber que já fez, ela já consegue ter aquela consciência de que, opa, tem uma coisa aqui na minha fralda que não é o meu bumbum, sabe? Isso, aqui e ela aí vai explicando no prefácio. Isso, eu explico no prefácio. E aí aqui... ela percebendo que está fazendo o xixi. Aí quando a criança já começa a perceber, estou fazendo. O fiz é no passado. O fiz é o passado. Né? Então, depois que já fez, ela começa a se incomodar com aquilo ali. O tô fazendo é uma consciência proprioceptiva do xixi saindo pelo peru, ou né, pelo pênis ou pela vagina. Assim, a criança já começa a entender que por onde que sai, que xixi sai por um lugar, que cocô sai por outro e tal. E aí ela vai evoluindo para o futuro, que é ela começar a perceber que a vontade está vindo e ela conseguir ir ao banheiro. E aqui no livro, eu coloquei essa etapa, a criança de fralda. Ela tá avisando, Rafa tá avisando para a mãe que precisa ir ao banheiro, tá vendo? Mas está de fralda. Por quê? Porque se não der tempo e não segurar o suficiente, não tem problema, não tem toda aquela decepção, aquela frustração, não tem nada disso. Então, a criança só vai sair da fralda mesmo, quando você estiver tranquila e confiante, usando a fralda sem sujar, então talvez esteja na hora de se despedir dela. Tchau, fralda, obrigado por me ajudar. Só quando você tá usando a fralda sem sujar. Sim, você já está indo até o vaso. Tem 1 minuto. Isso. Quem quiser adquirir o livro, entre na página coleçãocontocombocê.com.br, tá? E se vocês quiserem, inclusive, eu tenho uma parceria com a Nanda, e aí se vocês colocarem o cupom, o código de promocional, né? Canto Maternário, vocês ganham 10% de desconto, tá? Então fica aí um presentinho pra vocês. O link tá na minha bio, tá? Pra quem quiser, entra na minha bio também. Também tá na sua também tem? Isso, tem link na bio da Mai também. Pelo menos por esses dias aí. Depois eu vou jogar esse vídeo no YouTube, no IGTV, se tudo der certo, se não der nenhum pane aqui com não vai a dar, parte não tecnológica. Não, vai dar tudo certo. Pelo jeito a gente ainda tem mais alguns segundos, tá? 28 segundos aqui. E, Nanda, muitíssimo obrigada, gente. Muito obrigada pela presença. Espero que tenha sido esclarecedor para todo mundo. Com certeza trouxe tranquilidade para muitas mães.
E espero que você possa seguir com essa campanha maravilhosa que você faz. Não deu tempo de falar das escolas, mas seria muito legal também a gente, de repente, poder A gente trocar nesse faz assunto. futuramente um só sobre escolas. A gente faz O povo vai posts adorar, sobre porque isso. é, Sim. também. Tá bom? Tá ótimo.